Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No programa de hoje nós vamos falar sobre a nossa reforma íntima, no intuito de solidificarmos na nossa rotina hábitos cada vez mais coerentes com o Evangelho. No momento doutrinário, nós vamos entender mais sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, e muito mais. E se você gosta de conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal, Caibar Schutel. Curta e compartilhe com os amigos o nosso vídeo para que mais e mais pessoas possam ter acesso à mensagem espírita. Nos ajude a divulgar essa mensagem que pode ajudar muitas pessoas. E nós vamos começar ouvindo juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe inçaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro.
Dentro da doutrina espírita, nós sempre falamos muito sobre a reforma íntima. E o que é a reforma íntima? É o esforço que nós desenvolvemos ao longo de cada existência para aprimorarmos as nossas atitudes, aprimorarmos o nosso comportamento e até mesmo os nossos pensamentos, com vistas ao nosso amadurecimento espiritual, à nossa evolução. E a reforma íntima é de fundamental importância porque traduz o motivo de estarmos aqui, encarnados neste planeta. Para começarmos a falar de reforma íntima, o nosso primeiro passo seria elencar quais são os valores que nós desejamos desenvolver dentro de nós. Quais valores vão nortear a nossa reforma íntima? E quais são eles? São os exemplos deixados por Jesus através do seu Evangelho. O Evangelho é um manual prático para a nossa vida diária e não um simples livro histórico ou somente teórico. É um manual que nos mostra o que devemos fazer nas mais variadas situações. O amor incondicional, a gratidão, a capacidade de perdoar, a docilidade, o respeito, a afabilidade no trato com todos. Poucos de nós conseguiria aplicar em atos concretos todas essas virtudes. Portanto, nós temos o compromisso conosco mesmos do estudo contínuo e da compreensão de todos esses textos, dos livros da doutrina, das mensagens que nos fortalecem na alma, esses valores cristãos. Nos inspiram nos momentos difíceis para nós sabermos justamente como agir diante dos desafios da vida. E daí nós temos um segundo passo, que sem ele não teríamos como avançar na reforma íntima. É o autoconhecimento. Nós trazemos maus hábitos dentro de nós, como o orgulho, o egoísmo, e também trazemos resgates que vamos passar, que por vezes são difíceis, de acordo com o que nós tenhamos semeado no passado, seja nessa mesma vida ou em tempos mais longínquos. E cada um de nós já conquistou determinadas qualidades do coração, mas logicamente também tem falhas ou más inclinações para vencer. E daí, justamente para nos ajudar nesse trabalho da reforma íntima, o autoconhecimento é fundamental. O que eu faço no meu dia a dia que ainda é incoerente com o Evangelho? E cada um de nós vai precisar vasculhar a própria alma para definir o que pode aprimorar dentro de si, dentro das suas possibilidades. Nós vemos na literatura espírita que os benfeitores que nos amparam não exigem de nós senão o nosso possível, aquilo que nós já temos condições de compreender e aplicar. Porque afinal a nossa evolução é na verdade infinita. Bom, então nós pensamos, o que eu tenho errado? Eu ainda caio na maledicência? Ou eu não consigo silenciar diante de uma provocação? Quero sempre me vingar? Ao invés de oferecer a outra face, como pediu Jesus? Quais são, enfim, as falhas que eu já consigo perceber no meu comportamento e que não são coerentes com o que eu já compreendo do Evangelho? E então, eu vou buscando a minha transformação, a minha melhoria, pouco a pouco. E nós temos também uma outra etapa dessa reforma íntima, que é conseguirmos, de fato, implantar esses novos hábitos no nosso ser. Não queremos somente ler o Evangelho, entender o que precisa ser feito, mas queremos conseguir praticá-lo. E criar hábitos novos significa agir repetidas vezes, da mesma maneira, com consistência, com constância, até que aquele hábito se torne algo natural para nós. Bons hábitos renovados exigem de nós persistência e convicção, porque somente quando aquela resolução que nós fizemos de agir melhor se transformar em um hábito real, é que nós solidificamos a mudança em nós. Aristóteles dizia que nós somos aquilo que repetidamente realizamos. E o que nós, hoje, realizamos habitualmente? Se eu tenho um hábito que me incomoda, que eu já percebo que não é mais coerente com os valores cristãos que eu quero para a minha vida, eu percebo que é chegada a hora de mudar. Mas é também preciso nós sabermos que vamos ser testados pela vida. A pressão que nós teremos nos momentos desafiadores
poderão fazer com que nós voltemos a agir errado, o que vai nos gerar alguma frustração, mas que não podem nos fazer desistir, porque afinal nós reencarnamos para vencer essas falhas em nós, para melhorarmos. O importante é persistir. Para chegarmos, enfim, ao final dessa vida, quando passarmos para o plano espiritual, melhores do que quando aqui chegamos. Nós estamos todos, inevitavelmente, caminhando para a perfeição, de forma mais ou menos rápida, de acordo com o uso que nós fizermos do nosso livre arbítrio. E se nos falta clareza sobre o que nós poderíamos começar a melhorar em nós mesmos, podemos lembrar de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E ele disse mais, como nós vemos no capítulo 17, Sede perfeitos, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus pede além disso. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, o que fazeis com isso mais do que os outros? O amor que Jesus nos pede, portanto, é o que não impõe condições, é o amor absoluto, fraterno, e que é o principal ponto que deve nortear toda a nossa reforma íntima. Na semana que vem nós vamos trazer uma aula da doutora Marlene Nobre, gravada aqui no Portal de Luz no ano de 2013, sobre reforma íntima. Não percam! E nós vamos concluir, por enquanto, com as palavras de François-Nicolas Madeleine, também no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho, que pode nos inspirar nessa jornada de autoaprimoramento, porque é uma mensagem que nos alerta a praticar todos esses bons hábitos com calma, com serenidade, buscando a aprovação de Deus e não dos homens. E diz assim: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir.
E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Vocês já pararam para pensar no poder que a palavra tem? Na verdade, essa não é uma preocupação recente, porque ela já é muito antiga. Desde os tempos remotos, quando os homens, dedicados a estudar a essência do espírito humano, os filósofos, sacerdotes e sábios de várias religiões e doutrinas, e de países do Oriente principalmente, já preconizavam o efeito das palavras sobre a vida das pessoas. Vale dizer que a expressão cuidado com as palavras que diz, pois depois são lançadas ao vento, se concretizam. Refere-se a uma dessas crenças tão temidas e observadas por alguns fiéis. Pergunto como estamos usando o divino dom da palavra, da fala. O que temos dito por aí? Espalhamos alegria, esperança e motivação ou tristeza, pessimismo e desânimo? Qual é o nosso tom? Falamos com bondade ou com azedume e aspereza? Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele trata deste assunto, chamando-nos ao asseio verbal, lembrando que assim como na nossa sociedade se deve ter cuidados e regras de limpeza e higiene, também temos que dedicar a devida atenção com a qualidade do que sai da nossa boca. Tem uma passagem contada por Humberto de Campos no livro Contos e Apólogos, denominada Parábola Simples, que ilustra perfeitamente esta questão. Certa ocasião, diversos aprendizes ao redor de Jesus estavam discutindo fervorosamente sobre a melhor maneira de divulgar os ensinamentos do Mestre. Alguns defendiam o verbo contundente para a regeneração do mundo, outros já propunham a frase branda e compreensiva. E Jesus, vendo o grupo que estava ali todo inflamado, cada qual defendendo o seu ponto de vista, ele contou a seguinte parábola. Imagine, Jesus contou aos seus discípulos. O quê? Ele contou que certa vez o gênio do bem, atendendo à prece singela de um lavrador, emitiu um raio de luz e insuflou-o em seu coração na forma de pequenina observação otimista. Ao receber aquela fagulha em forma de mensagem otimista, o lavrador se sentiu enaltecido em seus sentimentos e se mobilizou com firme ideal do bem. E com este espírito motivado, com a centelha de luz, ele influenciou as pessoas com as quais se encontrava, transformando aquela fagulha numa grande chama que se espalhou, envolvendo todos os lavradores, e aquele campo então floresceu em fartura e paz. Ficou tão famoso o lugar pela prosperidade e harmonia que muita gente correu para lá, em busca da ciência da produção fácil e primorosa. E assim levaram também para longe a metodologia baseada no esforço e na colaboração.
Mas veio um dia, porém, que aquele povo afortunado do auxílio divino, ingrato, deixou-se levar pela vaidade e resolveram dominar uma nação vizinha. E isto foi o suficiente para abrir a brecha para o gênio do mal, que emitiu um estilete de treva no coração de uma mulher por meio da maledicência. A mulher, já totalmente em desarmonia interior, foi até os 2 filhos que trabalhavam alegres na vinha e lhes despejou toda a carga negativa aos seus ouvidos. Estes, por sua vez, não hesitaram de dividir a revolta com outros companheiros, e assim por diante, a treva se espalhou de boca em boca, arruinando as relações do lugar antes tão próximas, tão respeitosas e alegres. Eclodiu a revolta e logo os servos, senhores e administradores se digladiavam e os campos antes prósperos se dizimaram e tudo se transformou em ruína e desolação. Encerra-se a lição com Jesus exemplificando a diferença entre a palavra preciosa e a palavra infeliz. Uma frase de incentivo e bondade é raio de luz, capaz de erguer uma nação inteira, mas uma centena perturbadora pode levar o povo à ruína. A lição do Mestre não podia deixar de ser mais clara e atual. Nós somos seres influenciáveis, pois influenciamos outras pessoas e também somos influenciados o tempo todo. Essa maravilhosa lição do Mestre Jesus nos convida à reflexão. Todos queremos um mundo melhor, mais justo, mais feliz e harmonioso. No entanto, levando em conta a influência das palavras, o que temos feito de nossa parte para garantir a boa qualidade daquilo que nós dizemos, das palavras que nós pronunciamos. O que nós temos feito? Um grande abraço e até o próximo encontro. Vamos ouvir agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje, convidamos a todos para refletirmos sobre o tema parentesco corporal e espiritual, o qual consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honrem seu pai e sua mãe, onde no item 8, Allan Kardec, através dos espíritos da codificação espírita, traz-nos as seguintes considerações, dizendo: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Isto porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai e a mãe que criam o espírito de seu filho. Eles mais não fazem ao filho do que lhe fornecer o invólucro, cumprindo o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, a missão de auxiliá-lo no desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Aqueles que encarnam numa família, meus amigos e minhas amigas, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena.
Mas também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, servindo-lhes de provação. Não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os laços da simpatia e da comunhão de ideia, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazeres quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Isto é um problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências, conforme consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 13. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais, que se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. E as famílias pelos laços corporais, que são frágeis como a matéria, que se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo a seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã, minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa na narração de Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles também estivesse sua mãe, Jesus generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido Jesus declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. E conclui Allan Kardec: Jesus provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Amigas e amigos, os Espíritos ensinam-nos que a reencarnação é uma passagem na bendita Escola Terra para que possamos ajustar as diferenças das vidas passadas, buscando a convivência, a fraternidade, a caridade e a instrução, para que nos elevemos moralmente. A família é muito importante para todos nós, pois é nela que recebemos os ensinamentos e os exemplos que Jesus Cristo veio nos ensinar e exemplificar. Portanto, honremos nosso pai, nossa mãe e todos os familiares. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz
e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Como sempre, desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo e também compartilhe com os amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para mais e mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima!